Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláudio Porto e você está no canal Corroborando Consciência. E hoje eu quero discutir com vocês um pouquinho sobre um artigo muito interessante e polêmico que está relacionado às semelhanças entre chimpanzés e humanos. Esse artigo ele coloca que 80% das proteínas de chimpanzés e humanos são diferentes. E isso é polêmico porque os cientistas afirmam que nós temos uma semelhança muito grande, uma semelhança genética com os chimpanzés, de mais de 99%. Então, como que o DNA pode ser tão semelhante, mas as proteínas que são produzidas, tendo como base o DNA, são 80% diferentes, né? Então, nós vamos dar uma olhada em como isso é possível. Bom, então é isso. Essa afirmação de que 80% das proteínas, quando comparadas entre humanos e chimpanzés, elas são diferentes, é real. Eu dei uma olhada no trabalho e esse trabalho não é o primeiro sobre esse assunto, né? E já tem outros trabalhos mostrando essas diferenças. O que acontece? O artigo é esse daqui. Deixa eu sair da frente. 80% das proteínas são diferentes entre humanos e chimpanzé. É do Glasgow et al. E eu dei uma olhada nesse artigo e vou começar a destrinchar aqui para vocês o que esses cientistas fizeram. O problema é que as pessoas, principalmente os críticos da evolução, eles estão colocando isso como um problema, porque seria contraditório com o fato de nós termos mais de 99% de semelhança genética com esses animais. Então o que eles pensam? Que você só tem esse universo aí de intersecção de proteínas de 20% semelhantes, e o resto é completamente diferente. Pelo menos essa é a impressão que acontece quando a gente vê este título aqui do artigo, né? Então, será que isso daqui está realmente acontecendo? Não é bem assim, tá? Primeiro, vamos relembrar que o DNA ele é feito por uma sequência de substâncias químicas que são chamadas de nucleotídeos. E elas estão representadas por essas letrinhas A, T, G, C. E ele é muito comprido, né? Um filamento de DNA que compõe aí um cromossomo, ele é bem comprido com milhares, às vezes milhões dessas sequências. E determinadas partes são considerados genes. E o que é um gene? Um gene, bom, aqui é só um exemplo didático, ele é bem maior que isso, em termos de número de bases, mas ele é uma sequência dessas bases que pode ser levada para uma área de tradução da célula, lá no citoplasma, e na forma de RNA mensageiro, e que depois pode ser feito esse processo de tradução, que não interessa agora para a gente entrar em detalhes, mas vai formar uma proteína, que é esse polipeptídeo, formado não por bases nitrogenadas, mas agora por aminoácidos. E as proteínas, elas são diferentes realmente entre humanos e chimpanzés, mas não dessa maneira que esse diagrama está mostrando, né? Qual é a questão das proteínas? As proteínas, elas basicamente moldam os organismos, elas determinam como é o metabolismo deles, determinam como é o formato do corpo, porque elas podem ser estruturais. Então só para te dar uma ideia, vamos pegar uma proteína que tem na pele, o colágeno. O colágeno você tem na pele de humano e tem na pele de chimpanzé, e eles são diferentes. Mas será que são totalmente diferentes? Onde é que está a similaridade genética, né? Ela está gravada lá no código genético, não é código genético que chama, tá? Ela está gravada na sequência de bases dos genes. Então, se os humanos são tão parecidos com os chimpanzés, por que, por exemplo, o colágeno é diferente e assim por diante, né? 80% dessas proteínas diferentes. Eu peguei aqui um exemplo de um gene que está localizado no cromossomo 2 humano. Esse é um gene completo, tá? Com toda a sequência de bases nitrogenadas.
Se vocês compararem com o de chimpanzé, eu vou ressaltar aqui onde é que estão as diferenças. Vocês vão ver que em algumas letrinhas teria diferenças na correspondência lá com o gene do chimpanzé. Então não é tanta diferença assim, né? Traduzindo aqui para um conceito mais didático, a sequência de bases lá no DNA de um chimpanzé e de humano vão ser praticamente a mesma, com pequenas mudanças. Então, por exemplo, se nós pegarmos uma determinada proteína e ela tiver uma alteração em relação à de chimpanzé, será que você vai considerar isso como uma proteína totalmente diferente? Na verdade, é até esperado, né, que isso aconteça, porque as diferenças entre humanos e chimpanzés existem fisicamente também. Então é esperado que algumas mutações foram ocorrendo de modo diferente entre as espécies que resultaram em estruturas ligeiramente diferentes e que podem dar essa diferença que a gente enxerga entre um animal e outro. Aliás, esse artigo ele é basicamente sobre isso. Eles queriam tentar encontrar onde que estão as diferenças para resultar em fenótipos diferentes, né? Então, o chimpanzé tem lá a constituição física dele diferente da nossa. Onde é que estariam essas diferenças? São nas proteínas, né? Como é que ficaria? Mas a gente pode chegar nessa conclusão, será que 80%, só porque tem uma pequena mutação, pronto, a proteína já é totalmente diferente. Então, só 20% são idênticas e o resto são diferentes. Esse trabalho, ele analisa, né, esse trabalho aqui, ele analisa genes ortólogos. Na verdade, ele só analisou menos de 200 genes, então ele não analisou o genoma inteiro de humano e chimpanzé. E não analisou todos os genes, ele analisou só cerca de 200 genes. Ele analisou também com gorila, com orangotango. E esses genes ortólogos, na verdade, são genes que a gente imagina terem a mesma origem ancestral, porque eles correspondem às mesmas proteínas, como eu dei o exemplo do colágeno no começo do vídeo. Vamos pensar numa outra proteína, um hormônio, por exemplo, uma insulina. Então você tem a insulina de chimpanzé e a insulina humana. Eles vão lá, verificam toda a sequência de aminoácidos e chegam à conclusão se ela é diferente ou não. Mas é diferente a este nível, né? De apenas um pontinho ali. A proteína continua sendo um hormônio, continua sendo a insulina, tendo as mesmas funções que teria em humano e em chimpanzé. Bom, pessoal, então é verdade que as proteínas são 80% se você considerar que pequenas mudanças já você vai considerar como uma proteína totalmente diferente, né? Então seria verdade você dizer 80% realmente tem diferenças. Porém, é necessário discutir isso, né? Pensar qual seria o significado biológico disso. Qual que é o significado biológico de você dizer que uma insulina de chimpanzé não é a mesma insulina de humano, só porque mudou um ou outro aminoácido, né? Então, isso não contradiz o fato da gente ter calculado que as similaridades lá no DNA são de mais de 99%, porque são só pequenas mudanças naquelas bases nitrogenadas do DNA, uma ou outra troca que aconteceu, tá bom? Ou seja, o artigo não contradiz o parentesco entre humanos e chimpanzés. Então, humanos e chimpanzés e bonobos também, depois em um outro vídeo eu vou comentar sobre o genoma do bonobo, que é um parente mais próximo do chimpanzé. Mas humanos, chimpanzés e bonobos, eles são os seres mais próximos em relação a nós, né? Então, bonobos e chimpanzés são os seres mais próximos em relação a nós, mais próximos em termos genéticos e evolutivos. E provavelmente as nossas linhagens se separaram há aproximadamente 7 milhões de anos atrás, e aí cada um teve a sua história evolutiva, tendo essas diferenças que são mutações que vão acontecendo ao longo do tempo, ou seja, perfeitamente normal que você não tenha uma proteína com 100% dos aminoácidos idênticos. Você vai ter uma ou outra substituição e isso
era o previsto pela teoria evolutiva, ok? Por hoje é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Eu só pediria que você se inscrevesse no canal, divulgasse, para que a ciência possa tomar seu lugar aqui dentro do YouTube e em outras mídias. Um abraço e até a próxima.